Agora são 8h14. Vamos fazer aqui a análise política. Hoje o nosso convidado é o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp. Olá, Romão, bom dia. Oi, Marilu, bom dia. Bom, Romão, vamos falar sobre a manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e é inevitável, né, a comparação com a mobilização dos estudantes, professores, funcionários da educação no dia 15 de maio, né? A gente viu aí, enfim, 350 cidades, né, a manifestação em favor da educação e agora ao que a gente tem a informação de 156 cidades, né? Mas, de qualquer forma, o número também de participantes foi menor, não é isso? Nessa Claro. manifestação em apoio ao Bolsonaro. Eu queria que você analisasse inicialmente, comparando essas duas manifestações e também os efeitos práticos, né? Dessa manifestação em apoio ao Bolsonaro no Congresso, enfim, né, na luta, né, que eles têm de passar essa reforma da Previdência. Tá bom. Olha, eu acho que a manifestação da educação, que foi no dia 15, né, ela teve uma capilaridade muito grande e eu tenho a impressão que por conta exatamente da expansão muito vigorosa que houve nos anos, de uns 10 anos para cá, né, pelo menos ali naquele período entre 2008 e 2016, né, em que houve uma expansão dos institutos federais de educação, tanto superior como técnica, as próprias universidades federais pelo Brasil todo. A gente tem aí pelo menos 600 cidades, dentre os 6 mil e tantos municípios brasileiros, que possuem hoje alguma instituição federal de educação, né? Então essa mudança realmente foi muito expressiva nesses anos, né? Então acho que isso explica essa capilaridade e essa dimensão do que foi o dia 15. Claro que acrescido, né, de eu até escrevi um artigo sobre isso, é uma questão de dignidade da educação, né? Eu acho que o campo da educação ele tem sido muito criticado, né, de maneira indevida pelo Bolsonaro, pelos ministros dele, todo um campo da direita, né, relacionado, por exemplo, ao movimento Escola Sem Partido e etc. Então, acho que dia 15 foi uma explosão desses sentimentos e que, enfim, mostrou essa insatisfação, essa indignação. Eu compararia, viu, Marilu, o dia de ontem com as manifestações do período da eleição ali, né, daquele momento em que o Bolsonaro se colocava como a alternativa, né, ao PT, ao Fernando Haddad naquele momento. E aí sim a gente consegue ver também que diminuiu digamos assim, essa capacidade de mobilização desse setor, né? A imprensa noticiou, né? Muitos dos grupos que apoiaram o Bolsonaro ali no final do segundo turno, e mesmo até no final do primeiro turno, não participaram dessas manifestações, né? Eu acho que isso tem, sim, algum impacto nessa diminuição do número de pessoas que foi às ruas ontem, né? Então, eu acho que tem uma confusão, sim, aí nesse campo mais à direita, né? Nessa base que se posicionava como uma base de apoio ao Bolsonaro. E ontem eu penso que a gente viu aquelas pessoas que realmente eram bolsonaristas lá em abril do ano passado, né? Ou seja, ainda aquele núcleo duro daqueles 15% de pessoas que já tinham intenção de voto no Bolsonaro, que tinham uma ligação muito forte aí com a Lava Jato, né? Essa admiração pelo Sérgio Moro, etc. Então, eu acho que esse foi o retrato de ontem, né? Agora, como consequências práticas, eu tenho a impressão que depende de como o PSL, né, que mesmo o PSL entrou rachado nessas manifestações de ontem, né, e as lideranças do governo Bolsonaro vão lidar com isso no confronto com as outras forças políticas do Congresso, né? Porque o que transparece, né, é que aquela tática de uma animosidade muito grande, né, de um confronto muito grande
no próprio plenário da Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado, ele não vai se dissipar, né? E eu penso que é exatamente esse elemento é um dos elementos que compõem essa dificuldade que o governo tem tido de formar suas maiorias, né? É claro que isso, né? Acho que o modo que ele não fez, não praticou o presidencialismo de coalizão também Desculpa, tem um peso, desculpa, né? só te interromper, Romão, é porque picotou exatamente nessa frase última que você ia falar agora, picotou muito, só retoma essa frase, por favor. Alô, Romão? Acho que agora realmente, o que estava picotando, acho que agora realmente caiu a ligação, eu já estava prevendo. Bom, ele estava falando, né, sobre essa dificuldade, né, da negociação, né, com os parlamentares, né, tanto na Câmara também como no Senado, né, e a dificuldade que o Bolsonaro tem de formar as maiorias. E agora sim o Romão volta a falar. Vamos lá, terminamos por aqui. Mas vamos lá, Romão, continuando, né, que interrompeu. Vamos lá. Eu acho que é isso. Acho que tem uma questão estrutural dessa falta de governabilidade do Bolsonaro, né, que está expressa na forma como ele não faz o presidencialismo de coalizão, a divisão de forças políticas nos ministérios, etc, etc. E tem uma outra coisa também, que é esse componente, como eu já tinha até comentado com vocês em outra ocasião, né, esse componente youtuber, em que há um assédio muito forte, né, dos parlamentares da base do governo contra parlamentares, seja da esquerda, seja do centrão, né, e acho que isso cria um clima muito ruim, né, e o próprio Rodrigo Maia tem se colocado numa posição de contrariedade com relação a isso, né. Vamos lembrar que o Rodrigo Maia teve boneco dele também, né, lá na Praça dos Três Poderes ontem em Brasília. Então, eu acho que reforça um clima de animosidade e dificuldade na composição das maiorias na Câmara e no Senado. Muito bem, Glauco Faria. Bom dia, Wagner. Oi, Glauco, bom dia. Você mencionou, e foi um dos aspectos que mais chamou a atenção nas manifestações de ontem, a presença da figura do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que aparecia ali praticamente como um super-herói. E essas manifestações também não selaram, de alguma forma, esse casamento definitivo do governo Bolsonaro com essa ideologia lavajatista, que a gente sabe que tem um ímpeto autoritário também muito grande dentro de si. É nisso que o governo vai se apoiar para estancar sua queda de popularidade, já que melhoras econômicas não devem vir tão cedo? Eu acho que essa observação é muito pertinente, Glauco, porque essa luta contra a corrupção, a luta contra, né, um partido que teria se navegado nos mares da corrupção e o Sérgio Moro como esse justiceiro, né? Bom, a gente está com problemas aqui na comunicação, ver se a gente consegue essa retomada, né, na ligação com o Wagner Romão, professor da Unicamp, cientista político, ele respondendo aqui a pergunta do Glauco Faria em relação à utilização, né, do lavajatismo, né, Glauco? Essa ideologia lavajatista. Para poder se impor, enfim, já que ele não consegue aí sucesso na área econômica. Vamos lá. Wagner Romão, caiu de novo. Não caiu, não conseguiu ainda. Bom, a gente vai continuar aqui tentando o contato telefônico com o Wagner Romão, ele que está fazendo a análise, né, das manifestações que ocorreram ontem em favor do presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, Romão, continuando. Sim, voltamos. Eu estou me deslocando para São Paulo, então Por tem isso. umas áreas aqui que o sinal não pega bem. Tá certo, vamos Enfim, eu acho que sim, eu acho que essa ligação com a Lava Jato, esse discurso anticorrupção, essa coisa difusa aí de que ele não vai fazer tomar lá da cá, né? Essa visão ela vai alimentar ainda durante muito tempo essa base de apoio mais fiel, né, ao Bolsonaro e uma base de apoio antipetista, né? Então eu acho que a gente vai ainda provavelmente por algum tempo ver essa base funcionando e sobretudo nas manifestações de rua, né? Eu acho que a insatisfação com a questão do desemprego, a insatisfação com o não crescimento econômico, né,
eu acho que isso é algo, ainda são sentimentos que eles vão demorar um pouco para se colocar como uma força política nas ruas, né, que possa desestabilizar o governo. Perfeito. Wagner, a gente tem uma pergunta de uma ouvinte aqui, que é a Estela Fidelis, de São Bernardo do Campo, e ela quer saber a sua opinião a respeito de um fato que aconteceu ontem, que foi a retirada de uma faixa em defesa da educação ali no prédio da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Inclusive, quem acompanha a gente pelo YouTube pode ver as imagens ali dos manifestantes retirando essa faixa, que ela simplesmente defendia a educação. Só como você vê isso, Wagner? Ato simbólico. Sim, pois é, e eu vi essa imagem também acho que foi a mais impactante de ontem, né? Então, é uma visão muito irracional, né? E que de um confronto muito grande, uma perspectiva de confronto muito grande, né? E eu acho que isso é muito ruim para eles, né? Porque isso não dá para você ser contra a educação, não dá para você ser contra a universidade, as universidades federais, as universidades estaduais, né? Acho que toda pessoa que passou por uma universidade pública, ela sente esse gesto como um gesto de ataque a ela, né? Então, eu penso que é um grupo muito, né, um grupo muito do confronto, um grupo muito autoritário nesse sentido, né? Até fascista, né? No sentido de querer eliminar o oponente, né? Independentemente da bandeira que o oponente está defendendo. Falando em educação, agora você viu que ele mudou, né? Não é mais, os estudantes não são mais idiotas úteis, são inocentes úteis, né, Romão? Pois é, mas esse governo ele faz isso, né? Ele bate, assopra, volta, recua. Eles vão fazer isso. Isso são táticas militares, né? Você vai, faz o movimento de pinça, depois você solta, libera, manda os soldados rasos, depois vem com a cavalaria. Tem muito desse tipo de tática, né? E que funciona muito nas redes sociais também. Porque Sim. aí você continua mantendo o teu público, né? Ativo ali, pensando sobre isso, relativizando. É como se fosse uma novela que você vai acompanhando todos os dias, né? Então eles vão continuar utilizando isso. Eu não sei se isso é algo específico do Bolsonaro ou se é essa nova forma de comunicação, né, de relação entre o poder e as pessoas, os eleitores. Eu penso que nós vamos continuar nesse clima, né? Perfeito. Tá certo, então, Romão, a gente agradece aqui a sua participação e, enfim, o que esperar agora, só para a gente encerrar, né? O que esperar agora, na próxima quarta-feira, dia 30, né? Novamente, a educação nas ruas, né? Todo mundo pedindo aí melhorias na educação, contra os cortes. Qual que é a sua também expectativa, Romão? Então, na quinta, Marilu. Na quinta, desculpa, isso. Então, eu acho que aí tem uma coisa interessante. Veja que o dia 15 de maio, ele começou com o campo da educação contra a reforma da Previdência, né? Todas as centrais sindicais, sindicatos, se prepararam para isso e foram com o tema da Previdência. Que foi um tema que, depois das 2 semanas de ataques à educação, ele se colocou no discurso na rua, mas as principais canais de televisão aí da mídia meio que deslocaram o tema da Previdência do tema da educação, né? Ontem eu, inclusive, vi num desses noticiosos aí, dizendo-se que a pauta da Previdência seria uma pauta contra a reforma da Previdência, seria uma pauta ilegítima no dia 15 de maio. É uma inversão completa da trajetória do como foi construído o 15 de maio, né? O dia 30, ele tem uma especificidade, porque ele foi convocado pelos estudantes, pelas organizações dos estudantes, né? E aí há todo um esforço, eu tenho acompanhado isso, né? Um esforço das centrais sindicais, dos sindicatos ligados ao campo da educação, em acompanhar essa ação do dia 30, né? Eu tenho a impressão que vai haver nesses próximos dias, né, entre hoje e quarta-feira, uma mobilização muito grande desse setor para que o dia 30 seja um dia grande, né? Mas, por outro lado, eu vejo também alguns setores dizendo que
Até, veja, os professores das escolas estaduais, das FATECs, das universidades também, em certo sentido, eles têm passado um momento muito complicado em termos de exigência de permanência em sala de aula, e a própria ausência em 2 dias no mesmo mês, ela é bastante complicada para os professores, né? Porque nós vivemos um momento de muita competição interna às escolas, né? Então, vamos esperar, eu creio que dia 30 vai ser grande também, mas acho que a gente também não precisa ter aquele ímpeto, né? Aquela visão de que o dia 30 ele tem que ser maior que o dia 15 e vamos para cima. Então, vamos acho que as entidades e o campo todo da educação precisa também ter um pouco de paciência, né? Construir o dia 14 de junho também, que é o dia da greve geral contra a reforma da Previdência, e nós vamos continuar nas ruas nesses próximos meses, né? E o dia 30 vai ser um dia importante também, mas acho que não é a cartada decisiva. Nós temos que ter condições de permanecer nas ruas, unificados, organizados, né? E acho que o dia 30 vai ser mais um episódio de uma sequência de manifestações de rua que nós vamos ver nos próximos meses. Perfeito, tá certo. Glauco, vamos lá. A gente só lembra, né, Marilu, Wagner, que para quem diz que a pauta da reforma da Previdência é desconectada, né, da educação, que a reforma, na prática, ela prejudica bastante os professores, né? Ela exige um tempo maior de contribuição para os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, em especial as professoras. As mulheres são ainda mais prejudicadas, né, Wagner? Exatamente. E a questão da capitalização, ela destrói o atual modo de gestão da Previdência nas universidades, no funcionalismo público de maneira geral. Então, nós vamos viver, se essa capitalização for aprovada, nós vamos viver um período muito difícil nos próximos anos, né? E acho que será inevitável, inclusive, que daqui a uns 10 anos seja revertido novamente para o sistema parecido com o sistema atual. Então, acho que a luta contra a reforma da Previdência, sobretudo com relação à questão da capitalização, ela é crucial para todos os brasileiros e brasileiras. Perfeito, tá certo, Romão. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você, boa semana. Abraço para vocês, boa semana. Falamos aqui com Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp.